Boa noite, estimados telespectadores. Esta semana, mais um acidente de aviação tirou vidas no nosso país. Um autocarro de longo curso fez uma ultrapassagem perigosa e embateu frontalmente com uma minibus. Todos os ocupantes do minibus morreram. Cada tragédia destas reacende as mesmas explicações. Estradas em mau estado, viaturas sem condições, corrupção policial, falta de fiscalização. E tudo isso é verdade. Mas há um elemento que raramente mencionamos porque parece demasiado banal, que é a educação no seu sentido profundo. A capacidade de dominar impulsos, respeitar o outro e perceber que a nossa liberdade depende da segurança de todos. Norbert Elias, um dos grandes sociólogos do século XX, dizia que a civilização é um processo de aprendizagem do autocontrole. E a estrada é um dos espaços onde esse autocontrole se revela de forma mais clara. Porque quando nós conduzimos, dependemos totalmente da prudência de desconhecidos. A polícia pode estar longe, mas o comportamento do outro está sempre perto. Ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade, arrogância ao volante, tudo isso não é apenas falta de instrução, é déficit de socialização. É a dificuldade de reconhecer que o espaço público não é propriedade privada de quem se sente mais forte. Mas há uma dimensão mais ampla disto. O trânsito não é só trânsito, ele espelha a nossa cultura política. A mesma lógica que leva um condutor a arriscar a vida dos outros numa ultrapassagem é a lógica que permeia muitas decisões públicas. A ideia de que os fins justificam os meios. Nós vimos isso na violência pós-eleitoral, justificada como organizar o país. Nós vimos isso nas irregularidades eleitorais, apresentadas como necessárias para garantir estabilidade. Vemos isso na forma como se fala de Cabo Delgado, como se o sofrimento de milhares de pessoas fosse um detalhe no percurso rumo a algum objetivo maior. E sempre a mesma lógica. Primeiro o resultado desejado, depois, e só se der, o respeito pelas regras, pelas pessoas e pela moralidade pública. É por isso que o trânsito mata tanto, porque a política também mata. No sentido de responsabilidade. Quando instituições comunicam que as regras são negociáveis, que a vida do outro é secundária, que o importante é alcançar o objetivo, criam-se cidadãos que internalizam exatamente isso. A estrada tornou-se o laboratório desta aprendizagem negativa. Ali cada um faz a sua própria versão da política. Escolhe o interesse imediato e sacrifica quem estiver no caminho. O que esses acidentes revelam, portanto, não é apenas uma crise de infraestrutura, revelam uma crise de civilização, uma crise de formação moral. E se quisermos estradas seguras, nós temos de mudar mais do que pneus e estradas. Temos de mudar a forma como entendemos o viver em comum. É preciso um processo de socialização que ensina, desde cedo, que a regra existe para proteger vidas e que o outro importa, que a responsabilidade é a base da liberdade. Porque a estrada, tal como a política, não depende apenas de quem lidera, depende de todos nós. E é ali, entre uma ultrapassagem e outra, que se vê o país que nós somos e o país que ainda temos de aprender a ser. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.